Fala, nação! Aqui é Falso 9, estamos chegando com mais um Exposed tático. Agora, de novo, sobre o Mundial de Clubes, porque o Flamengo venceu o Cruz Azul e está classificado para enfrentar o time que venceu o desafio África-Ásia-Pacífico, que é o Pirâmides. O Pirâmides venceu a equipe do Auckland City por 3-0, depois venceu, isso foi uma zebraça desse campeonato, considerado por muitos como uma zebra, venceu o Al-Ahly e está com isso classificado também para enfrentar o Flamengo. Como esse jogo vai se transcorrer, quais são as fragilidades desse adversário, eu vou falar tudo aqui nesse vídeo, mas não estarei sozinho, porque o jogo acontece no Catar e aqui eu fui catar lá na praia enquanto fazia altinhas o menino do Rio. Bruno Ourique, seja bem-vindo, meu amigo. É uma honra estar aqui presente no Exposed Tático. A gente sempre acompanha na Flamengo TV para saber todos os detalhes do adversário. Você falou, né? O Pirâmides é uma surpresa nessa semifinal, mas se está na semifinal é porque tem muitos méritos. Mas vamos analisar principalmente quais são as fragilidades para o Flamengo avançar para a final, rumo a levar o mundo de novo. Falando de tática, sem tatiquês! Bom, Falsa, a gente tá vendo aqui no campinho que a equipe joga num 4-2-3-1, mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre o técnico do time do Pirâmides e como ele pensa o jogo, o modelo de jogo dele da equipe. O técnico é um croata, Krunoslav Djurkic. Só que o pessoal chama ele de Kruno. Ah, tá, beleza. E eu gostei pra caramba desse nome. Ele tem 56 anos e é um cara radicado para lá, para o mundo árabe. Foi gerado mundo árabe. E todos os trabalhos dele basicamente foram por ali. E esse time, sim, joga num 4-2-3-1 e tem, na minha opinião, dois grandes destaques. O primeiro deles tem uma história curiosa comigo, cara. Teve uma época que o Flamengo ficava procurando lateral direito e eu, tenho uma ideia de fazer pesquisas, né? De acordo com a minha análise de dados, lá eu sou analista de desempenho, então lá no canal eu sempre fazia essas pesquisas. E ele sempre aparecia nas minhas pesquisas com números parecidos ao do Rafinha de 19 em algumas coisas, tá? Então é um excelente lateral. Que é o Mohamed Chibi. Esse é um lateral direito, camisa 10, tá? Ele é um cara que é marroquino, da seleção marroquina, vai para a Copa do Mundo no grupo do Brasil e é reserva do Hakimi, só isso. Pois é, no ataque tem um outro grande destaque desse time, que é o Mayele. Ele é congolês também, da seleção. O Congo vai também, né, para a Copa do Mundo ou para repescagem, algo do tipo. E o Mayele fez 3 gols contra o Al-Ahly, cara, nas quartas de final. Fez um hat-trick num jogo que foi considerado por muitos como zebra, né? O Al-Ahly, a gente vai lembrar, tem o Riyad Mahrez, tem o Matheus Gonçalves. Matheus Gonçalves ele entrou no segundo tempo nesse jogo. Entrou no segundo tempo. Cara, é um time fortíssimo. O Kessié, o goleiro Mendy, é um time assim de altíssimo investimento e foi eliminado para um time de bem menor investimento, o time africano, que é o Pirâmides do Egito, né? E não por acaso o Al-Ahly foi o campeão da Champions League Asiática, que tem Al Hilal, que tem o Al Nassr do Cristiano Ronaldo, e mesmo assim o Al-Ahly foi campeão e foi eliminado para o Pirâmides. É isso, e o Pirâmides, assim, ele tem jogadores de seleção basicamente em todo o time, tá? Basicamente quase todos os que são egípcios jogam na seleção ou jogaram na seleção em algum período, e aqui jogador de Burkina Faso, que é o Touré. Ele é um jogador de muita força, que se projeta por dentro, mas esse time joga muito mais pelos corredores, tá? Como eu tinha falado, o Mohamed Chibi é o camisa 10 desse time, e eu vou escalar essa equipe como eu acho que deve jogar, mas assim, eu sei como eles jogam, mas vou precisar de uma colinha pro nome. Bom, então começa pelo gol. Qual é o nome do goleiro? E se ele tem qualidade, se não tem, se o Flamengo pode só chutar que é gol, diz aí pra gente. Não, é um goleiro de muita qualidade, um goleiro já bastante experiente, tá? Ele tem 34 anos, é da seleção egípcia há muito tempo. É o El Shenawy, tá? Então, El Shenawy no gol, Mohamed Chibi, que a gente já discorreu bastante sobre ele. O Mahmoud Marei na zaga pelo lado direito. Os dois zagueiros são destros, tá? O outro é o Ahmed Sami. E aqui tem um outro jogador de muita qualidade, que é o Hamdi, tá? Esse jogador também, ele é titular da seleção egípcia, e na seleção egípcia ele funciona até mais como um zagueiro pelo lado esquerdo, quase que um lateral base. Aqui não, aqui ele tem um pouco mais de papel ofensivo, mas é muito importante a gente saber que ele apoia muito menos, mas muito menos do que o Mohamed Chibi, que é o responsável
por metade das chances criadas numa temporada do Pirâmides. Então tá? o nosso lado esquerdo da defesa vai ter que estar muito atento durante o jogo. Muito preocupado. Depois que a gente terminar de escalar o time, eu vou te mostrar a dinâmica desse lado direito deles, porque realmente é onde o Flamengo precisa estar prestando muita atenção. Inclusive o Chibi tem uma certa ação livre, ele flutua por dentro, ele dá lançamento em profundidade, a bola parada dele é muito forte. Assim, Mohamed Chibi, tá? Anotem aí, a gente tem que marcar esse cara. Seguindo aqui, né, pegando minha colinha, você tem o Lashem, tá? Ele é um jogador que também tem participação na seleção egípcia e ele é um cara que baixa muito mais do que o Touré. Eu falei que o Touré se projeta. Ele é um cara que baixa entre os zagueiros, tá? E libera esses laterais, especialmente quem, Bruno Henrique? O lateral direito da equipe isso aí. egípcia, que O Chibi. o nosso lado esquerdo tem que ficar muito atento. Tem que ficar muito atento com esse jogador. Voltando aqui com os laterais para a posição deles, o camisa 10 desse time, ele meio que não existe, tá? É um time que, apesar de jogar no 4-2-3-1, essa bola não caminha muito para esse jogador receber de costas, e ele geralmente tem até colocado um volante improvisado. Como o Lashem volta e o Chibi avança junto com o Hamdi, acaba que muitas vezes ele é quem baixa para fazer esse 3+2, e o time fica mesmo progredindo muito mais pelo corredor. Então, nessa posição aqui, que é esse meia, né, esse camisa 10 volante, vários jogadores vão entrando e saindo do time. Recentemente, quem tem sido titular é o Atef, tá? Que é um volante de qualidade, que também tem jogado de meia, é um jogador mais jovem, que ainda está começando sua trajetória internacional. Então, ao invés de um 4-2-3-1, é mais um 4-3-3, esse jogador sendo um volante, um terceiro volante que recua muitas vezes por conta do recuo do outro volante. Então, depende muito do formato, do momento do jogo, mas não está errado falar isso não, Brunão. Você tem razão, tá? Aqui, olhando nos lados do campo, tem um detalhe muito específico. Eles têm jogado com caras de pé aberto, tá? Tanto de um lado quanto do outro. Para quem não tem o conhecimento técnico, né, o ponta de pé aberto significa que o ponta direita é destro e o ponta esquerdo é canhoto. Né? Perfeito, perfeito. Muito bom isso aí, inclusive. Esclarecer isso aí. O Zalaka, tá? É esse cara que tem jogado destro pelo lado direito, mas ele também faz o lado esquerdo se precisar, então é comum até ele começar o jogo de um lado, terminar do outro, dependendo da intenção que o nosso crono vai ter, tá? Do lado esquerdo ele tem utilizado um lateral de origem, tá? Embora ele tenha outros jogadores, como o próprio Zalaka, tem o brasileiro Everton que joga lá, né? Que é um brasileiro que é a base do São Bernardo, foi para lá e também está ali radicado no mundo árabe, digamos assim. E ele, o lateral esquerdo, muito mais agressivo, é quem tem jogado nessa posição. O nome dele é Hafez. Hafez é o nome dele, tá? E na frente, o Maele. Bom, agora que você já escalou o time, como é que é a dinâmica ofensiva e defensiva dessa equipe do Pirâmides? Então, a principal dinâmica ofensiva que esse time tem é mesmo do lado direito, quando o Lashem baixa entre os zagueiros para fazer a saída, ele libera os laterais, só que como eu falei, o volante, né, que joga de meia, baixa para fazer o 3+2, e aí o Chibi avança, e para que o Chibi tenha espaço para avançar, acaba que o Zalaka vira um atacante, uma dupla de ataque. Esse jogador fica um pouco mais centralizado pela esquerda, abrindo um pouco de corredor para o Hamdi, mas muito mais tímido, tá? 2/3 dos cruzamentos desse time acontecem pelo lado direito. O Chibi é um jogador que tem ação livre, então ele vai fazer muito cruzamento, ele faz gol, ele chuta direto, então tudo isso acontece e esse jogador também é muito interessante, além do Maele ser um cara que recebe muita bola longa no espaço. Bom, você falou dos pontos positivos da equipe do Pirâmides que o Flamengo tem que ficar de olho, mas agora quais são os pontos negativos, né? As fragilidades dessa equipe do Pirâmides para o Flamengo explorar ao longo da partida? Eu vou contar isso depois que a galera deixar 8.000 likes, pelo menos. Só 8.000? 8.000 likes para ser humilde aqui, afinal de contas, no último vídeo a gente teve um número de likes muito abaixo. O like é importante para que esse conteúdo seja recomendado e que o Flamengo ache legal me manter aqui fazendo esse quadro. Então, deixa o teu like, se inscreve aí também no canal para fortalecer sempre o mais querido. Mas tá uma bom? dúvida, paga para dar o like? Paga? É de graça. É de graça? É de graça. 0,800 para dar o like e para se inscrever no canal?
Para se inscrever no canal também é de graça, mas a galera não tem feito. Então vamos lá. Se inscreve aí, deixa o like. Agora voltando aqui, Bruno, eu vou falar defensivamente de como esse time se comporta e a partir do momento que a gente falar da parte defensiva, a gente já vai para a fragilidade, porque vai dar tempo do pessoal ter deixado esses likes aí que a gente pediu. Sem dúvidas. Então, é um time que defensivamente ele não faz de uma maneira 100% individual como os rivais que o Flamengo tem enfrentado e as principais equipes que têm jogado hoje, a tendência do futebol virou marcação individual. É um time que marca zonal, tá? E ali, aquele jogador que baixa como volante com bola, sem a bola ele fica como um atacante ali do lado do Maele e ali você mantém 2 linhas de 4, né? Então você tem a linha de 4 defensores, aí o Chibi está aqui, o Hamid está aqui, né, com funções simétricas, eles que atacando têm funções diferentes, né, como eu mostrei. E aqui o objetivo desses caras é o quê? Acompanhar e fechar tanto o jogo por fora quanto por dentro. Mas o que acontece? Eu vou botar o Flamengo dentro de campo para a gente mostrar como é que acontece dentro do encaixe da outra equipe, beleza? Beleza, vamos nessa. Bom, Vitor, Flamengo em campo, agora vamos ver como é que vai ser essa dinâmica do Flamengo com a bola. Então, aqui imaginando o Flamengo em campo ou qualquer outro time, né? O Flamengo costuma fazer numa segunda fase ali uma saída com 3 homens, né? O lateral esquerdo fica aqui, os 2 zagueiros, o lateral direito puxa quase como um ala, e aqui tem 2 meias, né? Junto com um atacante e o ponta do lado esquerdo que fica mais posicionado. Eles defendem, como eu te falei, em 2 linhas de 4 com os 2 jogadores de frente. O papel desses 2 caras de frente é exatamente tentar fechar os passes para que essa bola não entre nesses volantes e para que eles não tenham tanta paciência, tanta liberdade para transitar com essa bola, tá? Então eles ficam mais em inferioridade numérica mesmo, proposital, tá? Para tentar só atrapalhar essa saída de bola para não ser como o time que está saindo quer. Os 2 volantes deles, eles encaixam, tá? Eles procuram encaixar nos volantes do time adversário, por exemplo, no time do Flamengo. E aí o que acontece? Esses jogadores que ficam por fora, né, os meias que ficam por fora, eles ficam muito mais encarregados em acompanhar o lateral. Nesse caso, do Flamengo, como possivelmente esse lateral vai ter baixado para ficar no meio do caminho aqui, ele fica muito mais preocupado em acompanhar do que em qualquer outra coisa ou de acompanhar os próprios volantes, o que deixa muitas vezes esses volantes muito distantes dos zagueiros e abre um espaço danado nesse entrelinhas. Esse espaço, os jogadores do Flamengo costumam ser muito fortes justamente nessa leitura de espaço, né, para receber esse passe. É um time que tem, por exemplo, meias como Arrascaeta, Carrascal, ou eventualmente outro que for jogar, Saúl, qualquer um deles que for jogar, o próprio Cebolinha, que acertou um passe lindo contra o Cruz Azul, esses caras vão encontrar nesse espaço uma oportunidade de ouro para superar o próprio Pirâmides. Acabei falando da fragilidade. Já falou sem nem pedir o like, né? Não, a gente já pediu, mas a galera não deu. Não bateram o like, né? Não, mas vai bater. Então foi um presente aí pra galera, pra motivá-los a dar o like, então. Mas, então, o grande segredo pro time do Flamengo nessa partida é tentar explorar esse espaço entre linhas. E aí pode ser o Plata, pode ser o Carrascal, a Arrascaeta, quem estiver escalado, aproveitar muito esse espaço aqui entre linhas. Forçar bastante, assim. Por exemplo, aí, o time do Al-Ahly foi um time que teve esse espaço, induzia esse espaço, arredava muitas vezes os volantes, colocava essa bola aberta, abria cada vez mais esse espaço, mas faltava a qualidade ou o encorajamento de encontrar o passe. Colocar a bola nessa zona, porque se a vantagem está lá e você não faz uso dela, é a mesma coisa que ela não existir. Se você ficar insistindo só no jogo com os laterais, pode ser que essa compensação que eles fazem possa, digamos, manter a bola o tempo todo um pouco mais coberta e esse passe não possa entrar. Ou, caso ele venha para o corredor e isso aconteça, que esse lateral ou ponta solte a bola rapidamente para encontrar esse espaço entre linhas. Esse espaço entre linhas é a chave do jogo, na minha opinião, né? E é uma boa notícia para o time do Flamengo, né? Porque o time do Flamengo é um que costuma saber explorar bem esses espaços entre linhas, justamente porque você falou que a chave vem nesse passe da saída de bola, e nós temos zagueiros que têm muita qualidade nisso, né? Seja Danilo, Léo Ortiz, Léo Pereira,
eles têm muita qualidade em dar esse passe entre linhas. Né? Nesse aspecto aí, sem dúvida, praticamente aquele verdadeiro significado do tanto faz, né? São caras que sabem, independente de quem for jogar, vai ter muita qualidade. Bruno Henrique, queria te agradecer por ter vindo aqui. Eu que agradeço. Me ajudar a apresentar esse programa que é novo, mas está tentando ali encontrar seu espaço na Flamengo TV e no coração da audiência. Já encontrou. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. E eu fiquei feliz, tá? Fiquei feliz com a análise. Eu vim aqui, totalmente despreparado de propósito, porque eu queria receber esse exposed tático seu para entender como é que funcionaria as dinâmicas. E, pelo que parece, é um jogo que encaixa muito com o modelo do Flamengo. Estou ainda mais confiante para essa semifinal. O Flamengo em busca do mundo de novo. É isso aí. Cuidado com o Mohamed Chibi, que o marroquino é embaçado. E no mais, seremos. Seremos.